Saudações a todos. Mais uma vez, nós iremos dar sequência no nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando, Filipenses. É uma série de mensagens, Eu intitulei de Epístolas da Prisão. E nós já estamos, partindo aí para o final da exposição da carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Eu gostaria que você, se você estiver em casa, onde você estiver, se você conseguir, gostaria que você abrisse a Bíblia, Filipenses capítulo 4. Hoje nós vamos ler só 2 versículos, versículo 8 e versículo 9. A versão que eu faço uso é a versão NVI, e eu gostaria que você acompanhasse, prestasse bastante atenção na leitura. Diz assim, Paulo escrevendo aos Filipenses: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Amém? Vamos orar? Deus, mais uma vez, Pai, estamos diante da sua santa palavra. Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Deus, que temos de aprender, Deus, da sua palavra, de sermos, Deus, instruídos pela sua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, fala ao nosso coração, é o que eu te peço, e essa oração eu faço no nome de Jesus. Amém. Fazendo uma recapitulação rápida, quando nós começamos a estudar o capítulo 4, eu disse para vocês, se vocês ouvirem, as outras mensagens, as outras exposições, que essa primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 9, eu dividi ela em 3 pequenos blocos, O primeiro bloco vai do verso 1 ao verso 3, onde nós aprendemos, com Paulo. Paulo estava dando instruções gerais e depois Paulo deu algumas instruções específicas, Geral, Paulo fala com toda a igreja, específica quando Paulo fala com Evódia e também fala com Síntique. Depois, no segundo bloco, que vai do verso 4 ao verso 7, que foi a nossa última exposição bíblica, nós então aprendemos, sobre a alegria, as bem-aventuranças que Paulo aponta, os caminhos dessa alegria, dessa bem-aventurança, de maneira profunda. Paulo nos ensina, Paulo cuida do nosso coração, Eu destaco a maneira como Paulo fala para não andarmos, ansiosos, e a maneira como Paulo lida com a ansiedade, que é através da oração, da súplica e de ações de graça. E hoje nós então iremos finalizar essa primeira parte estudando o último bloco, A última parte, que vai do verso 8 ao verso 9, Esses 2 versículos. E lembrando, série Epístolas da Prisão, Paulo está preso, enquanto escreve esta carta aos Filipenses e outras cartas que nós estudaremos, E vamos pensar então
naquilo que Paulo está ensinando a esta igreja e como Paulo também, como nós podemos aprender com os ensinamentos de Paulo. Diz assim o verso 8, né? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro. Essa primeira parte, né, finalmente, irmãos, ela é muito peculiar aos escritos de Paulo. Em outras passagens, né, se você ler aí, capítulo 3, verso 1, capítulo 1 e verso 12, Paulo já havia usado essa expressão, né, finalmente, irmãos. Então, isso é muito peculiar ao jeito, à maneira de Paulo escrever. E nessa parte, Paulo vai orientar esta igreja. Essa é a intenção primeira de Paulo. Paulo cuidar do leitor original, e o leitor original aqui é a igreja de Filipos, os filipenses. E parece que Paulo ele vai cuidar, né, nessas palavras, daquilo que está relacionado a uma parte dos pensamentos dessa comunidade. Por quê? Vamos lá. Tudo que for verdadeiro, nós vamos pensar nisso. Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável e tudo que for de boa fama. Olha isso. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Paulo está falando para pensar nessas coisas. Quais coisas que Paulo está instruindo essa igreja a pensarem? Veja que Paulo provavelmente um indicativo muito importante do objetivo de Paulo, essas palavras. Paulo estava cuidando e orientando esta igreja a pensarem, né, a colocar os seus pensamentos cativos a esses 6 importantes ensinamentos. Veja que interessante. Paulo, muito provavelmente, ele está dizendo para essa comunidade que o pensamento deles devem estar nessas coisas, porque havia uma probabilidade muito grande, irmãos, desta igreja, dessas pessoas, do pensamento dessas pessoas, serem subtraídos ou serem cativados pelo mundo em que elas estavam vivendo. E vale a pena nós pensarmos, eu falei isso outras vezes, e é importante pensarmos dentro desse contexto, que esses irmãos, que esta igreja fora plantada em um momento, nós estamos falando de tempo, e de uma situação, em que os olhos dessa igreja eram facilmente cativados pelas coisas terrenas. Os filipenses, essa cidade de Filipos, ela havia agora sido dominada pelos romanos, e alguns estudiosos chamam, né, de uma mini-Roma, e era natural que esses cidadãos se impressionassem com tudo que Roma agora estava oferecendo a essa comunidade. Tinha sim os seus desafios, tinham sim as suas dificuldades, mas Roma estava impressionando, obviamente, os olhos dessa comunidade, né? Várias vezes nessa carta, Paulo fala para esses irmãos: olha, a nossa cidadania não é essa.
A cidadania de vocês, porém, está nos céus. Paulo vai alertar essa comunidade umas 2 vezes. É como se Paulo estivesse preocupado com o que essas pessoas estavam pensando, porque provavelmente os pensamentos dessas pessoas, desses irmãos, desta igreja, desta comunidade, estavam sendo cativados pelos prazeres, provavelmente, existentes no entorno desta igreja, oferecidos por Roma, oferecida pela pelas coisas terrenas, né? Então Paulo ele fala, irmãos, finalmente, se tem algo que vocês devam pensar, é que vocês têm que estar pensando na verdade. É a primeira instrução aí, né? Pense em tudo que for verdadeiro, né? Pense em tudo aquilo que se opõe à falsidade. Isso, se você ler Efésios 4:25, nós vamos perceber que a verdade se ergue acima da falsidade, né? Paulo estava instruindo essa igreja a pensar em tudo que é verdadeiro. E se nós for pensarmos em algo mais profundo, a gente sabe que Jesus, ele é o caminho e ele também é a verdade, né? Paulo nos remete aqui, nos leva a pensar no Evangelho de Deus, que é a verdade, e essa verdade, ela é o poder de Deus para a salvação. E ele segue dizendo, além de vocês pensarem em tudo que é verdadeiro, é importante que vocês pensem em tudo que é honroso, tudo que é nobre, que vocês sejam, o fato de pensarem em tudo isso, obviamente, vai levá-los a serem sinceros em palavras e serem sinceros em comportamento. Veja que Paulo está alertando essa igreja a conectar-se com essa verdade, a caminharem com essa verdade. Veja que é um diálogo de pensamento, de construção daquilo que nós pensamos em relação à prática, à vida em que nós estamos levando. Depois Paulo, além de ensinar, né, tudo que for verdadeiro, tudo que for honroso ou nobre, é importante que vocês pensem em tudo aquilo que é correto ou tudo aquilo que é justo. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês, a mente de vocês, o pensamento de vocês devem estar completamente de acordo com a vontade ou de acordo com a lei de Deus. E Paulo está dizendo assim, isso é o que baliza a vida e as decisões de vocês. Se a atitude, se o pensamento de vocês estão sendo, né, orientados, estão de acordo com a vontade, com a lei de Deus. Então vamos lá, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto e tudo que for puro. Veja que puro aqui, Paulo está falando assim, olha, o pensamento de vocês tem que ser cristalino, não pode ser contaminado. Irmãos, esse é talvez o nosso desafio. Não sei se você tem caminhado nessa direção, onde você consegue construir algo que os seus pensamentos possam ser vigiados, onde que os seus pensamentos podem ser assistidos, a ponto de você desenvolver uma atitude diária, constante, de desviar-se de situações que possam influenciar naquilo que você pensa e que possam contaminar o seu pensamento. Ele deixa de ser um pensamento puro e passa a ser um pensamento impuro.
E esse muito provavelmente era o grande conflito dessa igreja, era Filipenses, uma igreja que Paulo estava instruindo, uma igreja fiel, mas que estava sofrendo com a realidade da cidade, dos prazeres, e Paulo fala, olha, cuidado com o que vocês pensam. Esses pensamentos, eles devem ser puros. E olha que dica importante que eu daria para vocês. Irmãos, Paulo está cuidando aqui nessas instruções sobre o que essa igreja estava pensando. Paulo está falando assim, olha, pense nessas coisas. E Paulo dá uma lista de coisas importantes relacionadas à nossa vida, que são elementares, que são importantíssimas. Só que, irmãos, nós somos muito passivos de sermos afligidos nessas áreas, porque o nosso pensamento, ele pode ser facilmente corrompido por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos assistindo, por aquilo que nós estamos ouvindo. Ou seja, quando eu digo para nós, então, termos os nossos pensamentos vigiados, é automaticamente desenvolvermos uma atitude de deixarmos de ouvirmos muitas coisas, deixarmos de vermos muitas coisas, e deixarmos de falar muitas coisas. Essa atitude, com certeza, ela limpará os seus pensamentos. E os seus pensamentos alinharão, sim, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é nobre, com aquilo que é correto, com aquilo que é puro. Depois Paulo fala com aquilo que é amável, com aquilo que é de boa fama, uma boa reputação. Paulo fala para nós conectarmos, irmãos, tudo aquilo que nós pensamos a esses 6 pontos importantes, que é natural que entendamos que esses pontos importantes relacionados à vida estão ali na base, né? São elementares, né? Eles são importantíssimos. Tem um comentário, né, um comentarista bíblico importantíssimo, uma pessoa referência na área do Novo Testamento, ele chama William Hendricks, se eu não me engano o sobrenome, eu não sei pronunciar, mas ele diz o seguinte, os verdadeiros crentes ouvem, preste atenção nisso, meditam até que entendam, então agem, pondo em constante prática o que aprenderam, mostrando dessa forma que sua casa foi construída sobre a rocha. Ou seja, essa atitude de termos os pensamentos vigiados, de pensarmos nesses 6 elementos que Paulo nos ensina, e colocarmos isso em prática, agirmos conforme aquilo que nós ouvimos, entendemos. Irmãos, isso é a atitude de um verdadeiro cristão. Isso são atitudes de um salvo em Cristo Jesus. Amém? Deu para entender essa primeira parte do versículo 8? Paulo, né, ele termina a última parte do verso 8, diz o seguinte, se houver algo de excelente, né, Paulo sintetiza, dá um sumário para a gente, ou digno de louvor, pense nessas coisas. Faça uma rápida reflexão onde você está. O que tem tomado espaço naquilo que você pensa? O que tem ocupado espaço naquilo que você pensa? São as coisas de Deus? São as coisas relacionadas à palavra de Deus, à sã doutrina? São coisas de cunho verdadeiro, honroso, nobre, correto, justo?
puro, amável, de boa reputação. Esses pontos, irmãos, devem ocupar toda a nossa mente, ocupar todo o nosso coração, e que em algum momento, em momento rápido, venha a ser colocado em uma constante prática, como reflexo de cristãos, de discípulos que têm colocado, construído a sua casa sobre a rocha. Por que eu digo isso? Porque Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, é como aquele que é sensato, sábio, que construiu a casa sobre a rocha e não sobre a areia. O verso 9 diz o seguinte: coloquem em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. Veja que Paulo, ele chama atenção para ele. Ele fala, olha, por isso que eu disse, né, que é um exercício, né, de pensamento, aquilo que eu penso, e um exercício de colocar em prática, uma realidade. Eu penso, me alimento, construo as minhas decisões. Lembra que decisões balizadas pela palavra de Deus, pela lei de Deus, e coloco-as em prática, como diz Paulo no verso 9, levando em consideração aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos, e aquilo que nós ouvimos, e aquilo que nós vimos em Paulo, e especialmente em Cristo Jesus, o nosso exemplo. Irmãos, isso é poderoso. Isso é importantíssimo para nós. Paulo chama a atenção dessa igreja, e Paulo fala, olha, coloque em prática, porque eu estou instruindo vocês, eu estou ensinando vocês, na prática vocês têm visto em mim quanto eu tenho ensinado. Epafrodito, Timóteo, que teve a oportunidade de conviver com Paulo, poderiam assinar, poderiam subsidiar isso que Paulo estava dizendo. Nós venhamos olharmos para Jesus, entendermos como Jesus ensinou. E eles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como aquele que é sensato, que construiu a casa sob a rocha. E a última parte desse texto, eu gostaria de destacar com você, importantíssima, diz o seguinte: e o Deus de paz estará com vocês. Olha que interessante. O verso 7 começa dizendo assim, ó, e a paz de Deus estará com vocês. Paulo está dizendo que a paz de Deus, que não pode ser encontrada em lugar nenhum, estará nos acompanhando. E Paulo encerra essa parte dizendo que além da paz de Deus que estará nos acompanhando, o próprio Deus de paz estará com a gente. Irmãos, isso nós temos a paz de Deus nos cercando e o Deus da paz nos acompanhando, nos protegendo, nos guardando essa igreja, né, era o que Paulo estava querendo dizer. Sendo assim, eu concluo a exposição desses dois versos fazendo algumas reflexões importantes. Paulo estava, obviamente, de maneira muito clara aqui, chamando a atenção desses irmãos, desta igreja de Filipos, a pensarem, a terem as suas mentes, os seus pensamentos ocupados por coisas nobres, porque muito provavelmente era um desafio desta igreja. E a gente viu isso no capítulo 3, no verso 19, que os
provavelmente alguns judaizantes estavam ensinando uma doutrina falsa, um caminho falso, uma suplementação da graça, ou seja, estavam dizendo que a graça não era suficiente, mas que algumas práticas deveriam ser observadas. Então, a maneira como essa igreja pensava, a maneira como essa igreja era instruída, ela muitas vezes sofria com algumas tensões. Então eu concluo dizendo que hoje, depois de 2000 anos, nós, irmãos, não somos tão diferentes dessa igreja, nós sofremos com algumas tensões dentro daquilo que nós pensamos. Sendo assim, é importantíssimo que a partir de hoje você tenha os seus pensamentos vigiados. Comece a ter critérios importantíssimos, critérios reais, nas decisões daquilo que você está vendo, nas decisões daquilo que você está assistindo, daquilo que você está consumindo através de um celular, através de um computador. Tenha critérios para você consumir aquilo que você ouve, o tipo de música que você tem ouvido, o tipo de conversa que você tem ouvido, o tipo de informação que você tem ouvido. Coloque que os seus olhos sejam vigiados. Tome cuidado com aquilo que você tem assistido. Tome muito cuidado com aquilo que você tem olhado, apreciado, desejado. Porque tudo isso, irmãos, entra dentro de você, dentro da área da nossa vida que nós chamamos de pensamento, de estar conectado ao intelecto, a essa parte cognitiva da vida. Isso pode te fazer um mal enorme, porque é natural que você comece, é natural que nós venhamos a reproduzir, a praticar muito relacionado, as nossas práticas estão completamente relacionadas a tudo que nós temos consumido, tudo que nós temos aprendido. E isso traz então conflitos seríssimos. Porque nós começamos a falar aquilo que não é verdadeiro, da nossa boca pode ser mentira. Nós então deixamos de ser nobres, pessoas de termos pensamentos honrosos, nós deixamos de fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto. Nós então não temos mais pensamentos puros, porque nossos pensamentos foram adulterados, contaminados, irmãos, nós então naturalmente começamos a sairmos. Ou seja, nós somos cativados pelas coisas deste mundo. O nosso coração foi arrebatado, assaltado pelas coisas deste mundo, e então nós não permanecemos firmes. Então a conclusão que eu chego, o alerta a partir da Santa Escritura, a partir de um alerta apostólico, é que é importante neste momento, principalmente se você está muito tempo em casa, conectado, esteja vigilante. Pare agora de ver aquilo que tem feito mal para você, de ouvir aquilo que tem feito mal para você, de assistir aquilo que tem feito mal para você, e que talvez está desconstruindo aquilo que é importantíssimo, aquilo que é elementar para você. Irmãos, eu acho que nesse ponto nós estamos de acordo que é como se nós vivêssemos como uma criança. Veja que os pais passam um bom tempo dedicando na educação, na instrução, na orientação. E um dia que essa criança ouve algo fora desse seio de educação, um dia que a criança ouve ou aprende algo fora dessa casa, desse contexto de educação, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito instantânea, ela reproduz, ela coloca em prática aquilo que aprendeu. E naturalmente os pais devem corrigi-la,
deve repreendê-la. Porque, irmãos, esse é um fio já pré-definido na vida, pré-estabelecido. Então, aquilo que você consome, você aprende naturalmente, você coloca em prática. Só que para você caminhar pela verdade, por aquilo que é nobre, por aquilo que é correto, por aquilo que é puro, por aquilo que é amável, por aquilo que é boa reputação, Paulo está dizendo que os seus pensamentos devem ser vigiados a ponto desses seis importantíssimos pontos fazerem parte dos seus pensamentos. Guarda os seus pensamentos. Amém? Eu encerro essa palavra com essa conclusão. Aquele que é um verdadeiro cristão, aquele que é salvo em Cristo Jesus, a exemplo de Jesus, deverá, dia após dia, lidar com todas essas situações que quer nos assaltar daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós assistimos. Que nós venhamos, irmãos, como diz o autor, como verdadeiros cristãos, ouvirmos a palavra. Como verdadeiros cristãos, a meditarmos e entendermos a palavra. E como verdadeiros cristãos, agirmos, colocando constantemente em prática tudo o que nós aprendemos, mostrando desta forma que a nossa casa, que a nossa vida está sendo construída sobre ela. Amém? Deus abençoe você. Deus guarde você e sua família. Deus guarde os seus pensamentos hoje e sempre. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Aqui eu encerro minha palavra e até a próxima. Assista os nossos vídeos no canal do YouTube, CCNV Oficial. Lá está disponível todas as mensagens, todas as exposições de Filipenses. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.